Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 3 pilares da fé católica: a virtude de cada um, o espaço que é sagrado e os rituais divinos. Vamos entender direitinho como esses elementos se conectam e formam a base dessa fé. Tudo com base nos seus próprios ensinamentos, claro. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com caráter pessoal, depois vai para o espaço comunitário, entende os sinais sagrados e, no final, vê como aplicar tudo isso. Então, vamos lá! Ok, nosso ponto de partida é a generosidade. Ela é apresentada como uma virtude, assim, fundamental, sabe? O verdadeiro alicerce para uma vida de fé. E olha que interessante a definição que a fonte nos dá. Não se trata só de dar alguma coisa, mas da atitude que vem junto, a alegria de ajudar, de fazer o bem, sem aquela expectativa de o que eu ganho com isso. É uma ação que se completa nela mesma. E esse ensinamento bíblico é a chave de tudo. Ele meio que vira de cabeça para baixo a nossa intuição, né? A felicidade de verdade, segundo esse princípio, não está em acumular, mas em dividir. É essa ideia que dá vida à virtude da generosidade. Agora, para deixar isso bem concreto, a fonte nos conta uma história poderosa. Tenta imaginar a cena. Um soldado romano, num dia de inverno daqueles bem gelados, e ele encontra um mendigo tremendo, sem quase nada para se proteger do frio. O palco está montado para um ato inesquecível. E o que São Martinho faz é radical. Ele não dá uma coisa que estava sobrando. Ele pega o próprio manto, um item super valioso para um soldado, e divide no meio. O ponto central aqui é que a generosidade de verdade envolve sacrifício. É dar do que se tem, não só do que está sobrando. Certo, agora vamos sair da virtude que está dentro da pessoa e vamos para o espaço de fora, o espaço da comunidade. Como essa atitude de reverência se mostra no lugar onde os fiéis se encontram? Bom, a fonte nos dá uma definição dupla para o que é a igreja. Não é só um prédio, entende? É a casa de Deus, um lugar onde se acredita que Deus está presente de um jeito especial no Santíssimo Sacramento, e ao mesmo tempo é o ponto de encontro da comunidade. Tem esses dois lados. E a partir dessa ideia, surgem ações bem práticas de respeito, o silêncio, para ajudar na oração e para a gente se lembrar da presença de Deus ali, a roupa adequada, para marcar que aquele não é um lugar qualquer, e um gesto físico de adoração, a genuflexão, que é um jeito de reconhecer a presença sagrada no sacrário, que é onde a Eucaristia fica guardada. E aqui, de novo, vem uma história para a gente entender a profundidade desse respeito. São Tarcísio era um jovem com uma missão perigosíssima: levar a Eucaristia escondido para prisioneiros. E aí, diante de uma ameaça, ele se vê numa escolha terrível: proteger o que ele carregava ou salvar a própria pele. A escolha dele de morrer para proteger as hóstias é vista como o exemplo máximo de reverência. A lição da vida dele reforça a crença na presença real, que é a doutrina de que Jesus está ali, de verdade, na Eucaristia, e o valor imenso que isso tem. A gente já viu a virtude de dentro e o espaço de fora. Agora vamos para o terceiro pilar, os rituais sagrados, que, segundo a fé, conectam as pessoas diretamente com Deus. A tradição católica se concentra num número bem específico para esses rituais sagrados: 7. Mas o que eles são exatamente? A fonte descreve os sacramentos como sinais visíveis e eficazes. O que isso quer dizer? Que eles não são só um símbolo, sabe? Acredita-se que eles realmente fazem alguma coisa. São vistos como canais diretos da graça de Deus, que é entendida como uma força divina, uma ajuda para viver uma vida boa, de fé. E aqui estão eles, os 7. Eles marcam momentos super importantes na vida de uma pessoa de fé. Desde o batismo, que usa a água como símbolo de entrada, até o matrimônio, com as alianças simbolizando a união. Cada um tem um propósito e um símbolo que tornam o invisível visível. Agora, essa analogia do catecismo é fantástica. Eles são descritos como pontes. Essa imagem de uma ponte explica de um jeito brilhante a função deles: conectar o humano com o divino, o nosso mundo com a graça de Deus. E para dar um rosto a um desses sacramentos, a fonte nos apresenta São João Maria Vianney. Ele ficou conhecido pela sua dedicação total ao sacramento da penitência, a confissão. Dizem que ele passava horas e horas, dias a fio, ouvindo confissões. A vida dele, então, acaba destacando algumas crenças centrais: a importância de buscar o perdão na confissão, a ideia de que esse perdão está sempre disponível
E, de novo, a Eucaristia como o centro de tudo na vida espiritual. Bom, a gente já explorou a virtude, o espaço sagrado e os sinais divinos. A parte final da nossa análise de hoje vai transformar esses conceitos em algo prático, um desafio mesmo para a vida real. A pergunta que fica é: como é que se pega essas ideias todas e se transforma em ação? Como é que a teoria vira prática no dia a dia? A fonte propõe 3 desafios bem diretos. Primeiro, um ato de generosidade de propósito, hoje. Segundo, da próxima vez em uma igreja, fazer uma genuflexão com mais atenção, com mais consciência. E terceiro, um exercício de memória. Será que a gente consegue lembrar de todos os 7 sacramentos? No fundo, é um chamado para internalizar tudo isso que foi visto.